Olá, meus alunos e minhas alunas, eu sou a professora Robevânia e hoje nós vamos estudar a disciplina de História. Fiquem ligadinhos no vídeo, observem, tirem suas dúvidas, participem da aula. História, né? Para que serve, o que é, para que estudar e por que estudar. Tá? Para que serve a história? A gente vai saber o que é a história, por que estudar e para que estudar. Tá? O que é história? É uma ciência, é uma narrativa, é contar o passado, é uma investigação, tá? A história é uma ciência, gente. Ela também é uma narrativa, porque ela vai ser contada. E ela vai contar o quê? Ela vai contar o passado. Para que ela conte o passado, não vai contar um passado de algo que não existiu. Então, para ser uma história, ela precisa de uma investigação, seja por documentos ou seja por fontes orais, tá? Qual o significado real da palavra história? Significa pesquisa, conhecimento advindo de uma investigação. É bom lembrar que existe uma diferença de história e história. História é algo verdadeiro, real, que aconteceu. Já história é aquela história de pescador que a gente fala, é uma mentira, algo fruto da imaginação, tá? Até a escrita é diferente. Observe ao seu redor aí hoje. Se você está estudando de dentro do seu quarto, na sala da sua casa, e observe o porquê que nós estamos hoje tendo que estar nos encontrando através de grupos de WhatsApp, através de links, porque infelizmente o mundo, o Brasil, parou devido a um vírus. E esse vírus está fazendo parte do nosso presente. Daqui a alguns anos vai fazer parte da história, uma história triste que aconteceu em todo o mundo. Observe aí ao seu redor, sinta o meio que você está. Hoje nós estamos assim, né? Como eu mencionei, infelizmente, devido à pandemia. Todas as coisas que você acabou de vislumbrar têm uma história, né? A sua casa tem uma história, a sua família tem uma história, tudo tem uma história, até mesmo aquilo que está dentro de você, em termos de pensamentos, sentimentos, na forma que você se sente, na forma que você percebe, e em outras palavras, tudo tem uma história. Olha essas imagens, como é que era aí, tá? Os telefones antigos, tudo tem uma história. Esses telefones foram se modificando até estar hoje nesses mais modernos aí que vocês estão usando, tá? Então vamos ver aí para que estudar história. Por que eu tenho que estudar história? Um dos principais objetivos da história é resgatar os aspectos culturais de um determinado povo ou região para o entendimento do processo de desenvolvimento. Entender o passado também é importante para compreender o presente. Então, para que estudar história? Eu estudo a história para me entender o que? Os aspectos culturais de um determinado povo. Tá? E o porquê que esse povo ele se comporta de uma determinada forma, eu só vou entender isso estudando a história. Eu só vou entender isso estudando o passado para que eu possa compreender o presente. Para estudar história, os historiadores eles vão utilizar das chamadas fontes históricas, tá? E essas fontes históricas, elas podem ser, como eu trouxe para vocês, ó, podem ser documentos antigos, históricos, podem ser fotos antigas, essa fotografia aí é de maio de 1980, pode ser obras de arte também, tudo isso são fontes históricas, mas vejam aí que só tem fontes de imagens e documentos. Essas fontes aí que eu trouxe para vocês nesse slide, elas são fontes chamadas de fontes escritas. Então, o que eu não tenho escrito, professora, como é que eu posso comprovar que é uma história? Por exemplo, a história da sua família. Você pode descobrir toda a história da sua família se não tiver nenhuma biografia, nenhum livro escrito, através de uma fonte oral, de uma entrevista com um familiar seu mais idoso,
com um familiar seu, até mais novo, que já soube informações de um que um mais velho passou para ele. Então a história é isso, quando ela não tem essas fontes escritas, ela vai passando de geração em geração, que é a chamada fonte oral. Então aí, existe também fontes orais e muitas outras, pois na verdade tudo que se relaciona com o ser humano de alguma forma pode ser considerado fonte histórica. Podemos dizer que há dois tipos de fontes: as escritas e as não escritas, que é a fonte oral, aquela que é contada, que é passada de geração em geração, tá bom? O fato histórico é estudado através de vestígios e documentos. Os historiadores usam várias fontes de informação para construir a sucessão de processos históricos. Fontes históricas, elas são consideradas documentos, tá bom? Registro, vestígios ou marcas da presença do homem no passado, tudo isso são fontes históricas. As fontes históricas podem ser fontes escritas e fontes orais, como eu falei para vocês. Quais os exemplos que nós podemos citar de fontes escritas? Documentos oficiais, como contratos, registros contábeis, registros de cartório, publicações científicas, letras de música, tudo isso são fontes históricas, que nós podemos estar resgatando como documento para comprovar que é uma fonte histórica. Já as fontes orais, elas podem ser entrevistas, relatos, causos, as lendas, os mitos e as manifestações verbais de um povo. Essa é a nossa aula de hoje. Fiquem bem. Espero ter contribuído. Qualquer dúvida é só chamar no grupo do WhatsApp, que estarei disposta a ajudar cada um de vocês. Até a próxima aula.